uma mensagem para nós nessa noite, que de um modo bastante atípico, participamos e celebramos essa liturgia. Analisando bem a história da humanidade, a gente, no aprofundar essa história, nós encontramos N fatores que nos levam a uma reflexão profunda. Fatores esses que sejam dentro da espiritualidade, dentro da materialidade, pode ser o que tenha por vir, nos leva a refletir. Pois bem, mas entre todos os fatores que circundam a humanidade, tem um que para o homem é um tanto inexplicável. Como nós podemos ver certas ações dentro da própria caminhada do povo e a gente buscar uma resposta a essas posturas ou esses acontecimentos que se tornam presentes nessa história. Procuramos e vamos pesquisar. Podemos achar muitas respostas, mas nenhuma será a resposta que vai, de fato, trazer para o homem a clareza absoluta do acontecimento. Ou seja, nós temos aí, dentro da estrutura humana, uma presença inexplicável. E nós, então, atribuímos essa presença alicerçados no dom da fé. E aí nós, então, nos aconchegamos a viver essa fé e aceitamos essa fé e essa ação, essa resposta de algo que está intrínseco no homem. Fé onde? Em que? Aí podemos tentar explicar onde está essa fé, para quem e a quem atribuir essa fé, mas aí também nós vamos de novo nos alicerçarmos numa fé. Mas só que essa fé nos vai remontar a uma ação inexplicável, mas aceitável, e que nos consola e nos fortalece na caminhada da fé. Ou seja, os acontecimentos que o homem abraça sorrindo. E quais são esses acontecimentos que o homem abraça sorrindo? Até mesmo o sofrimento, o homem, quando entende o sofrimento, ele o abraça sorrindo. E por quê? Como explicar isto? Não há uma explicação. É apenas a força de um sentimento. Só que esse sentimento se solidifica e se fundamenta na fé. E essa fé nos canaliza para a essência divina. Vejamos nós a história da humanidade, a história do povo nos grandes séculos que se passaram. Quantos acontecimentos, quanta tristeza, quantas alegrias a humanidade em milênios viveu. E aí chegou um momento também um tanto inexplicável. Alguém entra na história da humanidade. E esse alguém que entra na história da humanidade traz uma grande interrogação para muitos e traz uma certeza para outros. E esse ser que entra na história da humanidade traz um projeto já existente, mas não de um conhecimento pleno do homem, ou faltando para o homem aprofundar nesse projeto. Então ele traz esse projeto. E, consequentemente, para o projeto, foi necessário desvendar, apresentar, revelar os mistérios que circundam o dom da fé, e aos quais nós nos solidificamos e nos afirmamos. E quais são, então, o que foi revelado? Foi revelado algo
que dá a razão para encontrarmos respostas a tantas coisas que vivemos e vemos o povo viver. Vai dar resposta aos sofrimentos e às alegrias que o povo aceita na sua jornada no cotidiano. E qual é, então, esse algo que dá essa resposta? É aí sentir a presença de Deus na vida. É ter a experiência de Deus, coisa que muitos gostariam de ter, mas não abrem o coração para tê-la, porque todos podem ter essa experiência, desde que abra o coração. Vimos o texto do Evangelho. Senhor, onde moras? Quem é esse Senhor? O que ele traz? Ele traz o quê? Algo que atinge a essência do homem. Interessante que o tempo passa e a gente acaba entrando na rotina da vida e acaba até caminhando sem aprofundar que esse ser continua presente no nosso meio. Só que não vemos, mas devemos sentir. E beleza, hoje estamos celebrando essa missa. Se nós lembrarmos bem, quanta coisa esse ser que não vemos, mas sentimos, agir. E se nós nos aprofundarmos, nós vamos ver respostas. A primeira grande resposta que nos levou e nos fortaleceu na caminhada dentro desse aspecto, a nossa irmã Maria Emanuela. A comunidade conheceu do grupo vocacional nosso, juntamente uma jovenzinha, se formando no direito, um emprego fabuloso de tranquilidade nos tribunais. E essa mesma criatura, jovem, queria talvez se consagrar a Deus, mas de um modo um tanto diferente. Queria se consagrar a Deus, mas não abandonar a família, vivendo com a família. Queria continuar o seu trabalho, queria se formar e manter-se na profissão, apenas se consagrar a Deus. Ótimo. Muito bem. Então vamos atrás para fazer com que essa jovem encontre o que ela busca. Está se consagrando. Momento, ela chega e vai fazer um retiro em Campos do Jordão, no mosteiro de São João. Ao entrar na porta, ali tem um crucifixo. Ela olhou para o crucifixo e ali houve uma transformação total. De uma criatura que estaria abraçando uma vida religiosa, vivendo secular com a família no trabalho. Passa a ser uma monja contemplativa, completamente diferente do que ela tinha no coração. E é tão bonita a sua história que quando ela me disse, padre, quando eu cheguei ali, Jesus me disse, sua casa é aqui, vem para cá. Frasezinha que ela me disse quando retornou do retiro. E bonito, ela está sepultada lá no mosteiro de São João, em Campos do Jordão. Vamos dizer, e aí? E essa transformação, o que foi? É algo que nós, vamos dizer, inexplicável. Mas a experiência de Deus, como Jesus disse para Pedro, você vai ser Cefas, você vai ser a pedra. Pedro que podia ser isso, ia ser transformado numa célula vital para toda a humanidade e toda a igreja. E dentro dessa história, muitos passaram por aqui.
Nós tivemos aí vários sacerdotes, várias religiosas. Nós temos aí a irmã Marinei, está lá em Hong Kong, participando conosco da missa, nesse momento. Temos a irmã Regina, que está lá em Rondônia trabalhando. Temos a irmã Maria José no Espírito Santo. E tem a monja contemplativa aí nas Zezefredo. E elas estão aí trabalhando, estão levando a palavra de Deus. Temos os padres. Padre Serginho, lá no sul do país. Padre Paulo, Tônio, Padre Donizete em Jundiaí. Padre Toninho em Mogi. Padre Paulo aqui conosco. E aí, o Padre Alberto na Nossa Senhora das Neves. Saíram daqui. E aí faltou dizer de um. E esse um foi interessante. A experiência de Deus. O Luiz Isidoro Molento. Eu tive a alegria de conhecê-lo ainda garotinho, quando me procurou. Me procurou dizendo: padre, eu quero ser padre. O senhor me ajuda a ir para o seminário? É evidente que sim, é coisa mais rápida, vamos ajudar. E foi. Mas só que foi um padre, vamos dizer, que sempre foi um modelo para nós. Não que nós sejamos modelo para ninguém, mas o Luizinho foi. De humildade, de amor ao sacerdócio com profundidade. De um lado, pela pobreza. Ele nos deixou esse exemplo. Ele sempre me dizia: eu quero ir para as missões. E foi para Angola. Logo que se ordenou, foi para Angola. Depois fez os seus cursos em Roma. E aí, em Angola, ele trouxe aí uma vocação consagrada ao sacerdócio. Por quê? Porque nós, padres, temos a consciência que se aquilo é bom para nós, nós fazemos alguém assumir. E o Luizinho fez. Exemplos bonitos. Poderíamos elencar muita história. E aí a gente vai dizer: e qual foi a maior experiência que o Luiz Molento pôde nos dar? A experiência da humildade. E na experiência da humildade foi capaz de esconder algo para poder ser forte na sua ação missionária e sacerdotal. E esse esconder o levou talvez a abraçar a sua Páscoa e se encontrar com Deus. Mas com força, com coragem, com alegria no coração. Sempre foi um garoto feliz, garoto alegre, sempre defendendo em tudo o semelhante. Então, nossa comunidade, para nós temos aí então duas grandes criaturas que junto de Deus e junto da mãezinha do céu rezam por nós. Essa comunidade precisa se curvar perante Deus e agradecer o dom da fé que Deus deu para nosso povo, porque através desse dom da fé, através das orações de tantas criaturas que rezavam e continuam rezando pelas vocações, essa igreja foi enriquecida com santas vocações. Grandes sacerdotes estão aí espalhados nesse mundo de Deus. Grandes religiosos estão espalhadas aí, levando a palavra de Deus. Por quê? Porque tiveram a experiência de Deus, foram alicerçados no dom da fé e foram fortalecidos com a oração de toda a comunidade que junto e sempre reza pelas vocações. Com essa certeza no coração e na esperança de novas vocações, que o Luizinho, de onde ele está, junto de Deus, interceda sempre e toque o coração dos jovens, para outros jovens também assumir o dom do sacerdócio. E a irmã Maria Emanuela, junto do Luizinho, suplique a Deus para que todos sejam, de fato, abrasadores do dom da vocação. E assim possamos levar adiante a grande missão salvífica, o grande projeto de Deus, que é levar o homem ao encontro definitivo na eternidade. Com essa esperança no coração, professemos nossa fé.